Vamos começar falando então sobre essa fraude no INSS, afinal de contas, operação da Polícia Federal, operação sem desconto, identificou um desvio de 6,3 bilhões de reais em esquema fraudulento. O presidente da entidade, o Alessandro Stefanuto, foi afastado desse cargo por uma decisão da Justiça. Até agora já chegou nesse valor de 6 bilhões e 300 milhões, mas eu acho até que é muito mais do que isso. O assunto foi levado pelo diretor da PF, o Andrei Rodrigues, ao presidente Lula. Até agora, o ministro da Previdência, o Carlos Lupe, não foi demitido, continua no cargo, ele que indicou o presidente do INSS. E de acordo com a Polícia Federal, foram 211 mandados judiciais de busca e apreensão, ordens de sequestro de bens no valor de mais de 1 bilhão de reais e 6 mandados de prisão temporária. 6 servidores públicos foram afastados das suas funções. Começo aqui com o Lobauer, como é que acompanhou essa denúncia. E agora tem uma guerra de narrativas também, né? A situação dizendo, não, isso aí já vem lá de antes, nós aqui descobrimos, mas existem aqui até gráficos que a gente vai mostrar, mostrando aí a explosão desses descontos das pensões. Boa noite. Boa noite. Olha, são muitos comentários. Eu vou me ater a uma visão, tentar uma visão mais geral do quadro, né, do que entrar nos detalhes específicos, porque é mais um escândalo, de tantos escândalos de corrupção que a gente acompanha nos últimos 40 anos. Só coisa horrorosa. Mas nesse caso, o que eu acho que vale a gente refletir é o seguinte: primeiro, o gigantismo do Estado brasileiro, o tamanho das instituições burocráticas ficou tal que mesmo que tivesse algum grau de eficiência, ficou impossível de controlar. E o controle das instituições de Estado também tem que ser feito pelo Estado. Então, assim, eu não duvido e não tenho dúvida em dizer que isso é uma ponta do iceberg. Se você passar um pente fino em todas as instituições públicas brasileiras que administram recursos vultuosos como o INSS, você vai encontrar escândalos semelhantes. Que significa dizer, em outras palavras, que esse país tem muito dinheiro, mas tem muita roubalheira. Isso eu já venho ouvindo. Eu venho ouvindo de diferentes fontes há muitos anos. É muito recurso centralizado de instituições falíveis, porque todos os seres humanos são falíveis, mas o Estado, quando administra tanto dinheiro, inevitavelmente, com o nosso perfil burocrático, deve ter coisa muito pior ainda acontecendo. Primeira observação é essa. A segunda é essa que você falou. Imediatamente, quando surgiu a investigação e se expôs toda essa fratura exposta, absurda, começa a pergunta, mas quem foi? Quem é responsável? Imediatamente me choca isso. Isso não começou nesse governo. Pelo amor de Deus, você entende? Olha os personagens que estão no comando, o presidente da República, o ministro Lupe, os seus indicados para tocar a administração do INSS, depois o que tem sido os repasses de recursos nos últimos anos e no que foi nos últimos 2 anos, você vai mostrar aí daqui a pouco. Então, assim, e depois, o que é especificamente o escândalo? É uma coisa, assim, do nosso perfil, aspas, associativo sindical, né? Porque se você fizer isso em todas as instituições e tirar essas contribuições absurdas, geralmente para associações que não são associações do ponto de vista de benefício realmente social, tal, são sindicalismo antigo infiltrado na administração pública. Você vai ver que é tudo sindicato fajuto, tudo coisa de mentalidade fachada, de contribuição para instituição que não existe, para benefício que não existe. E por fim, porque daria para ficar horas choramingando sobre esse desastre, é esse problema da questão sindical, é o problema da... Tentei organizar o raciocínio aqui, até perdi o que era a última coisa. Eu vou lembrar já. Assim, é uma coisa assim, fora de proporção. Então, a única saída, Renato, é a gente trabalhar pela redução do tamanho do Estado. Não tem outra coisa a fazer. Quer dizer, porque fraude existe no mundo inteiro. A gente acabou de ver nos Estados Unidos, também com a nova administração americana, identificou-se coisas muito parecidas com essa. Né? Dinheiro que vai para instituição que não deveria receber, gente que viveu 200, 250 anos recebendo benefício social. Lá o Dodge, né, do Elon Musk. Exato, na administração americana. Então, assim, não é uma característica só do Brasil.
Mas aqui, realmente, se você fizer realmente algo, se tiver um esforço nacional de se reduzir essa burocracia absurda, esse Estado gigantesco, paquidérmico, ineficiente, corrupto. Lembrei. O ponto é o seguinte, geralmente, quando você vai controlar essas coisas, e consegue controlar, quem controla também está envolvido. Então é um negócio, por quê? Porque é tão grande, os valores são tão gigantescos que quem controla, eu não estou fazendo uma acusação leviana aqui, tá? É porque é meio praxe. Mesmo quem vai fazer o controle já está levando junto. Então a única maneira, para concluir, é você trabalhar para reduzir o tamanho dessas instituições todas, tá certo? Porque é uma coisa que está completamente fora do controle. Num governo com as características que esse governo nosso tem, não precisa nem fazer comentário. E essa, inclusive, é uma das perguntas aqui do programa de hoje, né? O governo Lula sabia, existem aqui notícias, de que foram dados avisos, né, de que já estavam levantando as suspeitas em relação a esse esquema, e pelo menos houve uma demora para ter uma reação, somente quando as investigações já estavam ali para explodir, é que houve alguma movimentação. Nós temos a foto aqui do Alessandro Stefanuto, que é o presidente do INSS, o homem de confiança do Carlos Lupe, que é o ministro da Previdência. Ele foi afastado do cargo, o Stefanuto. O Lupe continua ainda como ministro. E agora vamos mostrar um gráfico do Poder 360 com essa evolução, então, dos descontos do pagamento, no pagamento de INSS ao longo do tempo. Então você tem lá, início até com o governo Dilma, poder até colocar em tela cheia, a produção, estava ali num patamar de 413 milhões, depois, em 2019, começa com 604 milhões, quando começa o governo Bolsonaro, termina o governo Bolsonaro com 706 milhões de reais. Então, tem um crescimento, mas é uma coisa ali não muito drástica, né, de um ano para o outro. De repente, começa o governo Lula, você já tem um salto para 1 bilhão e 300 milhões em 2023, e agora já estava em 2 bilhões e 800 milhões de reais, quando foi deflagrada aí essa operação da Polícia Federal em números de 2024, né? Filiado ao PDT, a convite do atual ministro da Previdência, o Carlos Lupe, o Stefanuto foi indicado por ele para assumir o cargo, então, dessa presidência do INSS. À época, o problema é que estava tendo uma fila muito grande, né, de pedidos, estava em 1,7 milhões de pessoas na fila, só que essa fila chegou a 2 milhões de reais em dezembro do ano passado, ou seja, não resolveu esse problema e ainda teve agora esse escândalo que veio à tona. Luiz Felipe, suas impressões sobre o caso. Bem, vamos lá. Falar de corrupção e esse governo, não dá para se usar a palavra escândalo, né? Não é um escândalo, é uma coisa esperada, né? Corrupção, governo de esquerda, Lula. Então, é uma coisa que vem normal, infelizmente. Agora, o que a gente precisa falar das alternativas, né? Como é que a gente sai dessa? Como é que a gente desmonta isso que o Lobauer está falando? Como é que a gente começa a desmontar? Primeiro, começa a divulgar alternativas ao modelo previdenciário estatal, obrigatório, centralizado em Brasília. Começa por aí. Alguém está falando? Algum desses líderes estão falando? Então, alguma instituição de mídia está falando de alternativas? Talvez aqui, me dando a voz aqui um tempo para a gente expor, falando de capitalização individual. E opcional, não precisa nem ser obrigatória. E que seja estadual, que seja os estados membros que definam. Descentralizado. Descentralizar, mas não que seja uma obrigação federal para todo mundo ser obrigado a contribuir. Está errado isso. Sempre deu errado todo modelo que é igual ao do Brasil. O americano tem uma parcela do seu sistema que é similar a essa. Está quebrado. Aliás, o DOGE lá nos Estados Unidos está desvendando fraudes bilionárias, se não trilionárias, exatamente com um modelo muito similar ao nosso. Mesma coisa na França e outros países da Europa, mesmo problema. Então, o problema é desse sistema. E quais são os sistemas que não falem? Porque o que acontece? Quando você tem uma previdência obrigatória, estatal, centralizada, o que acontece? Ele é usado, não é para previdência, é usado para fazer benfeitorias sociais, que não são da natureza previdenciária.
ou seja, são para ganhar voto. A conta não é individualizada, né? A sua contribuição não está lá separadinha. Exato. Então você usar lá o que acontece? Não obstante o problema de que você está contabilizando errado, a receita que está entrando de depósitos obrigatórios, né, recolhidos na fonte, aquilo não está sendo usado na capitalização de uma previdência futura daquele indivíduo que contribuiu. Aquilo está sendo usado no momento, na despesa corrente do momento, para financiar quem está se aposentando ou quem já está recebendo aposentado. Por isso que chamam de pirâmide, né? Exato. Então esse modelo, agora que a população começa a ficar mais velha, você tem menos procriação, a taxa de natalidade começa a cair, o emprego começa a estagnar. O que acontece quando você tem o volume de aposentados crescendo, o volume de contribuintes diminuindo, não só por a questão de natalidade, mas também uma questão de assistencialismo, Bolsa Família, que é um desincentivo ao trabalho, então tem menos gente contribuindo para o INSS também. Então você está aqui com uma situação falimentar garantida. Agora, veja o seguinte, ninguém está falando da alternativa de sair disso, porque eles ainda querem o controle desse dinheiro. Não é que eles querem fazer a coisa certa. E o dinheiro que está lá, deveria estar rendendo, não é do controle do contribuinte. Né? Em capitalização individual, você que controla quem é que vai gerenciar o seu dinheiro, para onde ele vai, então, e quando que você quer sair, com quanto. Então, todo o seu sistema de capitalização é definido por você e o seu gerente ali do seu banco que define esse processo. E não um burocrata, um político. Veja como é que a gente definiu nossa Previdência. Foi num processo de ajuste e por classes sociais, por categorias sociais. Então você tem que se encaixar numa classe para você ter ou não algum benefício, ou a diferenciação do teu benefício vai estar definido por um político como eu, lá votando. Certamente vai estar errado e não vai estar no teu bel prazer. Vai estar completamente medíocre para todo mundo. Então é isso que a gente tem que entender. Previdência não pode ser centralizada, não pode ser estatal, não pode ser obrigatória. Tem que ser capitalização individual e ela tem que ser usada para a Previdência e não é dinheiro que usa para ganhos eleitorais e começar a dar uma série de privilégios a quem não contribui dentro da Previdência. Aí que você gera rombo, aí não tem nenhuma Previdência que se sustenta assim. Então a gente tem que sair desse modelo. É isso que a gente precisa começar a debater. A gente teve muita vitória no primeiro ajuste da Previdência em 2019, foi uma grande vitória, um rompimento de barreira ideológica, que tinha muita ideologia por trás, não, tem que ter uma Previdência, porque a Previdência, vamos lembrar, desde o século XIX, os marxistas pediam Previdência, desde o século XIX. Então eles dizem, é uma vitória da esquerda, então todo o sistema de Previdência estatal, obrigatória, centralizada, é culpa da esquerda. Então vamos tirar a ideologia do lado aqui por um momento e vamos falar da alternativa da saída, isso que acho que é importante. Obrigado. Bem, e já se fala, né? Fez aquela primeira reforma. Isso teria sido até no governo Temer, teve aquele problema todo com o JBS, lembra disso? Teve a gravação, o Temer quase caiu. Estava nas vésperas de uma reforma da Previdência naquele momento. Aí veio com o Bolsonaro, conseguiu fazer a reforma, mas já se fala da necessidade de uma nova reforma, porque o sistema novamente já não se sustenta. Uma outra notícia sobre esse assunto da fraude é o que traz o UOL, que é o seguinte, olha, investigado pela Polícia Federal, sindicato de irmão de Lula teve boom de arrecadação. É o Sindinap, Sindicato Nacional dos Aposentados, uma das associações investigadas pela PF, por suspeita de fraude no INSS, teve um aumento expressivo nos valores dos descontos em folha dos seus associados, crescimento súbito em sua receita nos últimos anos. A entidade tem José Ferreira da Silva, o Frei Chico, que é um dos irmãos do presidente Lula, como diretor vice-presidente. O sindicato teve um aumento de 78% nos valores de descontos em folha de 2020 a 2021. A arrecadação subiu, foi de 17,8 milhões em 2016 para 90 milhões em 2023. É claro, a gente não pode fazer nenhum tipo de acusação aqui, de crime, nada disso, mas eu sempre gosto de fazer um exercício de imaginação, né? Um outro presidente com um irmão envolvido num escândalo como esse, como é que estaria o noticiário, como é que estaria o acompanhamento desse caso? Quero a opinião agora do Adriano Janturco sobre essa fraude no sistema de previdência brasileiro. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Bem, o irmão de Lula é envolvido
Mais ou menos, talvez, ainda é um mistério, né? Por quê? Por um lado, o diretor-geral da PF deu uma entrevista na qual falou que não está sendo investigado, que não teve busca e apreensão no sindicato dele. Por outro lado, precedentemente, inclusive poucas horas antes, se não erro, a mesma CGU, na verdade, falou exatamente que o sindicato dele estava envolvido, né? Passou uma lista, inclusive, com 11 entidades envolvidas, e entre elas estava o sindicato do irmão de Lula. O mesmo TCU também trouxe esses dados deste aumento bastante relevante, né, das receitas do sindicato dele. Então, assim, ainda não entendi, mas de qualquer forma, se não está investigado, talvez deveria. Não só ele, como todos os outros. Por quê? Porque se descobre uma fraude deste tipo, deste tamanho, e várias entidades estão envolvidas, e ao mesmo tempo tem este dado, essa coincidência, quem sabe sorte, de este aumento exponencial de receita, merece uma investigação, que não significa acusação, né, para ver se foi beneficiado também por este sistema. Agora, eu concordo que tem uma questão técnica, tem uma questão de narrativa, que é a questão exatamente de querer colocar no colo dos outros governos também, e como os dados desmontam isso, né? Porque sim, estes descontos já tinham nos governos precedentes, transversal a todas as cores, mas também há um aumento exponencial durante este último governo. Então, assim, aquela ideia que tanto faz, que são todos iguais, etc., cai por terra, não só neste gráfico, neste caso, mas em vários dos casos. Que o sistema como um todo tem as suas falhas, sem sombra de dúvida, mas há diferenças enormes entre um lado e outro, entre um grupo e um outro. Eu concordo que, de forma geral, o que acontece é o seguinte: é o típico caso da corrupção brasileira, porque os rankings internacionais de corrupção mostram que, na verdade, no Brasil não há muita corrupção pequena, chamada petty corruption, da corrupção do dia a dia, com algum policial, etc. Não obstante, claro que haja, mas não em comparação, não muito em comparação a outros países. Os casos de corrupção no Brasil são os casos chamados de grand corruption, de grande corrupção. Ou seja, exatamente este esquema que estamos vendo. Agora, é verdade, quando nós escutamos 2 bi, para um comum mortal como nós, é uma quantia enorme. Mas vale lembrar que tem dinheiro jogado no lixo, mesmo de forma legal, e às vezes muito mais, né? Por exemplo, o fundão eleitoral são mais de 6 bilhões de reais. O mesmo TSE custa mais de 11 bilhões de reais. Uma justiça eleitoral que não existe em outros países. O rombo do Correio só em 2024 foi de 3,2 bilhões. O que quero dizer com isso? Que isso aqui é ilegal, é uma fraude, tudo, e é absurdo, mas assim, toca a moralidade de todos porque é também legal. Agora, do meu ponto de vista, é totalmente irrelevante. Se me roubam dinheiro de forma legal ou ilegal, tanto faz. O importante é o conteúdo. Então, todas essas formas que citei também são formas de tirar o dinheiro do nosso bolso, só que são legais, legalizadas, quando não deveriam. Foi muito bem colocado por meus colegas aqui, porque é óbvio que, tirando essa turma do poder, essa fraude se reduziria, etc. Mas também há um problema na raiz. Este sistema, com a previdência e a aposentadoria estatal, compulsória, politizada, inevitavelmente leva, uma hora ou outra, a este tipo de esquema. Você pode até substituir o motorista, o comandante, mas o carro permite isso, o sistema permite isso. Eu sei que hoje, essa nossa que acabamos fazendo aqui, a proposta de privatizar a aposentadoria, acaba sendo um sonho ideal que não é concreto, assim, não é factível amanhã. Sabemos disso. Mas vejam, para nós é tão óbvio, tão normal que a aposentadoria seja pública, seja estatal, quando na verdade não tem nenhum motivo técnico para ser. Inclusive, foi muito bem lembrado por Luiz, por exemplo, Luiz Felipe, como o sistema de aposentadoria estatal, politizado, central, etc., foi criado por Bismarck na Alemanha, em 1800, e ele falava intencionalmente que era para tornar a população dependente. Ou seja, eu crio este sistema, crio um incentivo, então, para que as pessoas não poupem para a sua velhice, porque eles sabem que, de qualquer forma, vai ter o Estado. E este é um sistema
inevitavelmente quebrado, é um sistema pirâmide. Por quê? Sendo que a demografia vai sempre na mesma direção, ou seja, o país envelhece e haverá sempre mais velhos com sempre menos jovens trabalhando, inevitavelmente está deficitário o sistema na sua concepção. Então, você pode até reformar um detalhe aqui ou ali, mudar seus gestores, etc., e a coisa melhora. Mas a solução na raiz para evitar estes escândalos, essas fraudes e outros problemas é privatizar. Cada um faz sua previdência privada, investe onde quiser e, eventualmente, o Estado cobre grandes problemas para grandes riscos sociais, etc. Mas aí isso geraria um sistema de incentivos virtuosos, ao contrário do sistema atual, que gera este tipo de incentivo perverso. Muito bem, o pessoal comentou também sobre as maneiras de fiscalizar, né, de controle em relação a isso, e aí foi lembrado que em 2019 então presidente Bolsonaro sancionou uma lei de combate a fraudes no INSS e depois essa lei foi revogada pelo Congresso. Nós temos aqui a notícia do Poder 360 na época, né, notícia antiga de 2019, Bolsonaro sanciona a lei de combate a fraudes no INSS. O texto criava um programa para revisão de benefícios com indícios de irregularidades e de benefícios por incapacidade. Também criava regras mais rígidas para a concessão de auxílio-reclusão e retirava os sindicatos do processo de cadastro do trabalhador para concessão de aposentadoria rural. Durante a cerimônia, o então secretário especial da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, hoje senador, diz que cerca de 15% dos benefícios concedidos eram irregulares. E a expectativa do governo com isso era gerar uma economia de cerca de 9,8 bilhões de reais no primeiro ano. Temos então depois a notícia da Revista Oeste, trazendo justamente essa informação de que o Congresso revogou lei antifraude de Bolsonaro que barrava o esquema bilionário no INSS. Entidades sindicais investigadas por desvio de 8 bilhões atuaram pela queda da exigência de comprovação de autorização para descontos em folha. Nessa medida, também passou a ser exigido que esse desconto fosse revalidado pelos sindicatos a cada 2 anos. Então, isso que o pessoal está dizendo agora, olha, os aposentados nem sabiam, né, não tinham autorizado que fossem feitos descontos na aposentadoria. Pela lei aprovada em 2019, a cada 2 anos, pelo menos, você tinha que ter ali uma comprovação para não ter nenhuma dúvida de que aquilo estava sendo feito de maneira legal. Ao pressionarem pela revogação das regras, as entidades sindicais alegaram dificuldades em obter essas comprovações, porque eram mais de 7,2 milhões de filiados. Então ficaria muito difícil viabilizar isso na prática. Nós temos aqui até um vídeo que o senador Rogério Marinho publicou a respeito dessa tentativa de combater a fraude no governo anterior. Vamos ver. Quando nós chegamos lá na Secretaria de Previdência, a primeira ação que empreendemos foi uma MP que foi transformada em lei depois, era justamente uma tentativa de coibir diversos tipos de fraudes que haviam sido identificados contra o sistema previdenciário. E uma dessas ações que foram implementadas naquela época foi justamente em relação a essas consignações de associações. E o que é que nós fizemos? Nós determinamos que os descontos que eram concedidos e que estavam contabilizados dentro da folha previdenciária precisariam ser renovados uma vez por ano. 19 emendas foram feitas na tramitação dessa medida provisória de membros do Partido dos Trabalhadores e da esquerda, todos pedindo para suprimir esse dispositivo, que moralizava a questão do desconto previdenciário. Em 2021, 3 anos depois, por ocasião da votação de um projeto de lei de uma medida provisória que tratava de microcrédito, um deputado, que hoje é prefeito de uma cidade de São Paulo, apresentou uma emenda enlarguecendo esse prazo de 1 ano para 3 anos. E em 2022, numa outra ação que também não tinha a ver com Previdência, eles suprimiram em definitivo essa necessidade de renovação. Então, você tinha 400, 500 milhões de reais ano. No primeiro ano do governo do PT, isso foi para 1,5. No segundo já estava em 2,8. Se não parasse no terceiro ano, isso ia para 3 bilhões, 4 bilhões. Está no DNA desse partido. Não foi iniciativa do governo. O governo, pelo contrário, fez um pacote antifraudes que impedia esse tipo de situação, inclusive com questão presencial, com controle biométrico, com todas as salvaguardas para evitar a fraude, né? Pelo menos para tentar diminuir, porque fraude num sistema grande como esse sempre acontece, mas não nessa proporção. Sim. Aí a gente tem que bater pau no PT. Quer falar, Lobão? Vou acrescentar uma coisa que quando teve a primeira eleição em 1989 e 90, aqueles que tinham aflição da chegada do PT, porque o segundo turno foi entre PT e Collor, diziam que ia chegar a república sindicalista. Eu lembro que o ex-ministro
Roberto Campos que utilizava essa expressão, a república sindicalista e tal. Tinha até uma pessoa que eu conhecia, que gostava muito, que falava, olha, é melhor chegar à república sindicalista agora, em 90, e a gente se livrar dela em 94, do que esperar demais. E o que aconteceu com a história brasileira nesses últimos 30 anos foi exatamente isso. A república sindicalista chegou em 2002, se estabeleceu em 2010, seguiu até 2016, a sociedade tentou se livrar dela até 2022 e sabe-se lá como eles voltaram com tudo. Então isso daí é um must, é o momento máximo da república sindicalista, no que ela tem de pior, porque o sindicalismo, esse sindicalismo sanguessuga, ele não existe em nenhum lugar do mundo. Talvez na Argentina tenha uma coisa parecida, mas aqui é um sindicalismo dos anos 60, detentor de privilégios, criminoso, não tem nada a ver com defesa do trabalhador. Isso que o senador Marinho descreveu aqui, não tem nada mais explícito do que isso. E o pior, isso está em todas as áreas do país. Na educação talvez seja o pior quadro. O sindicalismo de professores e funcionários de empresas de educação é o mais virulento, o mais ladrão, é o mais desvirtuado, o mais perverso que tem. Por isso que a educação brasileira está na condição que está. Então não é surpresa que esse sindicalismo tenha destruído esse país e continue dando esse show de horror. Tem que se livrar da república sindicalista. E o número de sindicatos que tem no Brasil também não se compara com lugar nenhum do mundo. E no governo anterior, diga-se de passagem, a contribuição foi finalizada, passou a ser voluntária. E a lei foi depois revista e alterada. Antes de continuar, quero pedir aqui o seu like no nosso vídeo, compartilhe também com os amigos, comente para participar da nossa transmissão também, para a gente poder chegar mais longe. Eu quero saber agora do Ricardo Gomes. E o que me chamou também a atenção, Gomes, é que o ministro continua no cargo, né? Um escândalo desse tamanho, com a repercussão, pelo menos inicial, que teve ali, espanta essa confiança ainda no ministro Carlos Lupe. Por que você acha que o Lula manteve no cargo até agora? Porque o compromisso político se sobrepõe aos resultados da pasta, né? Isso qualquer ministro numa circunstância dessa teria caído, no mínimo, para assegurar uma investigação plena, né? Um escândalo de 6 bilhões de reais. Agora, Lupe é um parceiro político de longa data. Lupe, vamos lembrar, né, sempre exerceu uma pressão para que o PDT continuasse apoiando o PT no Brasil inteiro. Então, mesmo quando boa parte da esquerda abandonou o PT, nós estamos falando até da ruptura do PSOL com o PT, né, quando o PSOL nasce dentro desta pauta de reforma previdenciária que foi feita dentro do governo Lula, o PSOL era um pedaço do PT que rompeu com Lula da Silva. Lupe se manteve fiel, apoiou. Então, Lula, que já tem suas relações políticas enfraquecidas, não vai perder mais um fiel escudeiro, como sempre foi o Carlos Lupe, né? Mas o ponto central e o Lobório falou de uma república sindicalista, né? No Brasil, o financiamento dos sindicatos é um financiamento estatal, isso desde Getúlio Vargas, isso desde a década de 40, aliás, desde o fim da década de 30, que o aparato sindical é financiado, era o chamado imposto sindical. Aí a Constituição da República de 88 diz, olha, acabou o imposto sindical, acabou o nome, porque passou a ser uma contribuição sindical obrigatória, então trocou o nome de imposto para contribuição. Quando isso deixa de ser obrigatório no governo Temer, o que acontece é que fica evidente o quanto do financiamento do aparato sindical era dirigido, na verdade, para sustentar uma claque política. Então, quando os sindicatos deixam de receber esse recurso estatal, o que a gente vê é a falência das manifestações da CUT, daquelas grandes mobilizações sindicais, com ônibus chegando em Brasília do Brasil inteiro. São bilhões de reais que saem desse aparato de mobilização pró-PT e seus aliados, e o que a gente vê é a disparidade na rua entre grandes manifestações de verde e amarelo e o PT convocando, e não consegue ver uma resposta do movimento sindical que estava nesse momento desmamado do recurso público.
Então existe uma grande relação entre a manutenção da mobilização sindical com o dinheiro público. Sem o dinheiro público, os sindicatos não foram capazes de manter na rua aquele aparato de vermelho que sempre acabou sustentando uma linha política, ou seja, tinha um financiamento estatal para uma determinada ideologia sustentada com recursos públicos. Então, talvez não seja coincidência que e eu não tenho elementos probatórios para dizer isso, mas que volta a verter um dinheiro para dentro do aparato sindical com a volta do governo PT, com a volta de Lula da Silva, isso está demonstrado pelo gráfico que nós pusemos na tela. Então, há um recurso aqui que vai para essa massa de manobra, para essa claque, né? Sejam associações. O Brasil é um dos poucos países que tem sindicato de aposentados, né? Então, os aposentados, isso tem muito a ver também com as carreiras públicas que têm, com a garantia da paridade salarial, cada real que é dado de aumento para o funcionário público que está na ativa acaba impactando os inativos, os funcionários públicos que têm paridade, estão aposentados recebendo o salário integral. Então, na verdade, o que se faz é trazer as massas de aposentados do serviço público para dentro da discussão do reajuste dos servidores da ativa, porque os servidores que estão trabalhando, quando eles ganham aumento, isso impacta os inativos, né? E a hipocrisia da esquerda é tal que um escândalo desse, se a esquerda é de fato defensora de uma previdência pelo bem dos aposentados, ela deveria estar igualmente indignada, apontando o problema e revoltada com esse grande esquema de corrupção. Na verdade, o que se vê são agentes políticos da esquerda tentando dividir a culpa com governos anteriores, dizendo que, na verdade, isso não é bem assim, quando, se são de fato defensores dos aposentados, deveriam estar igualmente indignados. Mas é uma indignação seletiva, né? Parece que o fluxo de recurso para dentro de sindicatos e associações de aposentados é mais importante do que o não desconto irregular daqueles aposentados que estas categorias, que essas entidades dizem defender, né? Então, como disse Milton Friedman, né, nunca confunda o interesse do sindicato com o interesse dos trabalhadores. São coisas absolutamente diferentes, né? O interesse dos sindicatos é buscar esses recursos e usar normalmente esses recursos para uma mobilização política que desapareceu das ruas do Brasil, desapareceu com o fim do imposto sindical. Então, daí voltou a fluir dinheiro para dentro dessa máquina. Eu não estranharia que essas entidades estivessem aí nas claques de apoio à turma que está na presidência da República.